Bem, pessoal, agora nós vamos entrar na parte de entendimento do que seria um texto de opinião, tá certo? Então, a primeira parte aí, ele está escrito: marque um X na alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto. Então, se preciso for, pessoal, volte e leia o texto novamente, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as alternativas? Crítica aos adultos que se comportam como crianças. Será que o texto fala sobre crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância? Conselhos para as crianças brincarem muito porque no futuro não poderão mais brincar? Aviso para as crianças que elas ficarão velhas. Então, pessoal, nós estamos falando sobre o assunto principal. Não se baseie somente pelo título ou por alguma parte do começo. Leia o texto e entenda para você poder responder aqui. Lembre-se que a gente falou no último vídeo que para você emitir uma opinião é preciso que você entenda do que você está falando, certo? Então, procure ler, procure entender. Já leu 2 vezes, não conseguiu entender? Use o seu celular, grave você lendo ou peça para alguém ler para você escutar, porque você já praticou a leitura e aí você vai ouvir alguém ler para você. Isso te dá outra perspectiva para você poder entender o texto, tá certo? Bem, passando para 2. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em 3 partes. Então, pessoal, todo artigo de opinião, ele tem essa divisão de 3 partes. Então, primeiro, o que ela coloca? Opinião. O que é opinião? É a posição que a autora ou o autor, dependendo do texto, né? Mas estamos falando desse, então é uma autora, defende sobre o assunto. Então, qual a posição que ela defende? Primeiro, a pessoa fala, olha, eu acho isso, certo? Não exatamente dessa forma que o professor colocou, né? Mas às vezes vamos supor que você vai colocar lá o seu assunto sobre, sei lá, o seu time de futebol, por exemplo, certo? Ah, eu acho que o meu time é o mais forte do Brasil, certo? Essa é a sua opinião, ok? Aí depois o que que vem? Vem os argumentos, vem o argumento, as ideias, os fatos para exemplificar e o raciocínio usados para defender a opinião. Então, quando você falar, o meu time é o mais moderno do Brasil, por exemplo, por quê? Não, porque ele tem um centro de treinamento muito bem equipado, ele tem academia, ele tem nutricionista, ele tem psicólogo, ele tem uma equipe técnica, entendeu? Você está dando argumentos. O porquê. Não é só. Ah, o que acontece muitas vezes hoje? As pessoas não sabem argumentar. Então, o que que acontece? As pessoas dão a sua opinião, mas como não sabem argumentar, ficam bravos com o outro porque o outro não concorda com a opinião dela. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que dar a sua opinião e ter um argumento para isso, né? Já viu aquela história de que porque sim e porque não não é resposta? Exatamente porque não tem argumento nenhum, né? Então a pessoa fala assim: o meu time é o mais moderno do Brasil. Por quê? Porque sim. Quer dizer, porque eu quero que seja, certo? Isso pode ser válido para você, mas ele não convence a outra pessoa. A não ser que a pessoa torça pro mesmo time que você. Aí ela vai achar que porque sim, porque sim. Ou seja, o porque sim é eu não sei argumentar, mas eu tenho uma opinião. Então, o que a gente tem que aprender no nosso texto de opinião? Nós precisamos saber argumentar, certo? E depois nós temos para encerrar o texto a conclusão. O que é a conclusão? Ideia final da autora, depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos. Então, assim, você dá a sua opinião, diz por que que você tem essa opinião e fecha o assunto, certo? E você fecha o assunto. Então seria assim, ó, o meu time é o mais moderno do Brasil, minha opinião. Meu argumento, porque ele tem um centro de treinamento moderno, porque ele tem os profissionais, os melhores profissionais do ramo trabalhando, né, dentro do clube, porque nós temos uma excelente academia, porque nós temos intercâmbio com outros clubes da Europa, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, certo?
Então, o meu time é o mais moderno do Brasil. Então, né, essas foram os argumentos. E concluindo, né, me baseando que outros clubes ainda não estão no mesmo nível, é por isso que eu acho que o meu clube é o mais moderno do Brasil. Certo? Então, prestou atenção que você deu opinião, argumentou e concluiu, fechou o seu raciocínio. O que acontece? Às vezes tem pessoas que têm opinião, até sabem argumentar, só que não conclui nunca. Não fecha o seu raciocínio. Aí fica aquelas discussões longas, intermináveis, as pessoas que às vezes até acaba virando bate-boca, certo? Estou falando isso de maneira oral. Quando você vai construir o seu texto não tem ninguém para debater com você, então fica mais fácil, certo? Então aí você coloca a sua opinião, seu argumento e a sua conclusão, ok? Agora continuando, leia as frases a seguir e indique a qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadrinhos O para indicar opinião, A para indicar argumento e C para indicar conclusão. Então você vai ler ali o que, né? Por exemplo, a expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Será que isso é um argumento? Será que isso é uma opinião? Ou será que isso é a conclusão? É um pouco difícil, mas coloque a sua opinião, depois a gente corrige, tá bom? Então vamos lá. 125. A autora do artigo escreve como se estivesse conversando com o leitor. Por isso que eu coloquei como exemplo, certo? De quando as pessoas estão conversando. Por quê? Muitas vezes a gente coloca a nossa opinião, várias vezes durante o dia a gente coloca a nossa opinião. Então, quando ela foi escrever o artigo de opinião, ela usou como se estivesse falando, certo? Porque a gente, quando conversa no dia a dia, a gente coloca o nosso artigo de opinião, coloca a nossa opinião, certo? E quando a gente, aí no caso, quando ela foi escrever, ela usou como se estivesse falando. Bem, vamos às perguntas. Para dar a impressão de uma conversa, como o autor inicia o texto? Né? Volta ao texto, dá uma lidinha lá e transcreve aqui. Copie as frases que mostram essa intenção de ser mais informal, certo? Então, tudo isso vocês vão tirar do texto. Para qual leitor a autora escreveu o artigo? Qual leitor, pessoal? O mais novo, o infanto-juvenil, o adolescente, o pré-adolescente, o adulto, jovem, o adulto de meia idade, o adulto da terceira idade. Para quem será que ela escreveu? Por que esse tipo de linguagem foi empregada? Aí vai o seu entendimento. Pessoal, presta atenção. Embora esteja embasado na sua opinião, você vai ter que colocar aí o seu entendimento, certo? Então lembra que você vai colocar a sua opinião e vai colocar o porquê, certo? Vai colocar a sua opinião e colocar um porquê, tá? Pra gente começar a parar com essa ideia de por que sim, por que não, tá bom? Então vamos lá. Releia as frases e marque um X nas alternativas que indicam o que as expressões destacadas podem significar. Por enquanto, o que significa a expressão por enquanto? Use o seu tempo livre e brinque. Então, esse por enquanto, o que ele significa? Ideia contrária ao que foi dito anteriormente? Ideia do tempo que a criança deve aproveitar? Ou confirma o que está sendo dito? Não é? Então, vamos para a próxima. Indique a expressão que melhor substitui por enquanto. A expressão é por enquanto, tá, pessoal? Sem alterar o sentido. Então, você pode usar por quê? Monte a frase lá em cima e tente ir trocando as expressões. Durante esse tempo, porém, qual será que encaixa melhor? Bem, B, pré-adolescente, significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Essa expressão mas, ela indica o quê? Ideia contrária ao que está sendo dito? Confirma o que está sendo dito? Questiona o que está sendo dito?
Qual dessas expressões melhor substitui o mas sem alterar o sentido? Porque, finalmente ou porém. Certo? Bem, e aí nós temos a hora de organizar o que estudamos. Eu indico para vocês que vocês leiam, tá? Que depois nós vamos fazer no vídeo de correção, a gente vai fazer uma revisão dessa parte aí. Tá ok? Então, boa sorte, bons estudos e até mais.